tudo que você aprendeu até hoje sobre mudanças foi equivocado. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês um pouco dos ensinamentos milenares do taoísmo e muito da minha experiência de vida também. Porque às vezes não é só teoria, né, gente? A gente tem que viver para aprender. E hoje eu quero falar com vocês justamente essa coisa equivocada que ensinam pra gente e que muitas vezes é até como uma admiração, que vem assim: "Nossa, que coragem que você tem". E aí você pensa: "Mas não é coragem, isso que eu tô sentindo não é coragem". Porque muitas vezes a gente faz coisas na vida que são impulsionadas por outras coisas, não por medo, porque a coragem vem do medo, não tem outro lugar pra coragem existir. Ela anda com medo. Se existe medo, tem que existir coragem. E às vezes não existe o medo. Às vezes a gente só tem um impulsionamento, um incômodo da vida, um incômodo das coisas que estão acontecendo ou como estão. E a gente olha para tudo aquilo e fala: não quero isso para mim. Não quero viver assim. E a gente vai lá e faz as mudanças não instantâneas, muitas vezes levam anos, levam tempo, leva muita coisa que a gente tem que desapegar, que a gente tem que deixar para trás, mas a gente consegue fazer. Eu digo a gente porque eu quero que você consiga também. Se tem alguém aí assistindo e pensando em que eu queria ser assim, eu vou te dizer um jeito de pensar que pode ser muito mais fácil de encarar num processo de mudança e de basta, aquele processo de chega, quero viver outra coisa. Então, hoje eu vou me basear nos ensinamentos do Tao, que são ensinamentos milenares. Eu comecei a estudar o taoísmo ali na pandemia. Tinha um grupo maravilhoso que a gente se encontrava online e a gente fazia os estudos, eram ali guiados por pessoas muito mais experientes nos conhecimentos. E foi um divisor de águas na minha vida, acreditem. O Tao, ele ensina a gente a ser flexível como um bambu. Mesmo nas tempestades, mesmo nas ventanias, mesmo em mudanças climáticas, o bambu ele sempre se movimenta muito, mas até ele chegar no nível de ser quebrado é muito difícil. E ele realmente segue ali o curso que ele precisar seguir, porque se ele for quebrado, tá tudo bem também. Eu vou colocar aqui, claro, com as minhas palavras, né, com o meu jeito de ser e de falar e de compreensão das coisas, mas vocês vão entender bem, porque a gente tem que ser flexível. Sim, a gente tem que ser. Eu sei que a gente adora ter controle de tudo, a maioria das pessoas tem grande dificuldade em soltar, em deixar a vida fluir, mas, gente, é a melhor atitude que a gente pode tomar na vida, porque assim a gente aprende muito sobre fins de ciclo e recomeços. E por que eu começo falando em fim e não em começo? Porque a gente já começou nascendo. Então de lá coisas acabam e coisas recomeçam e coisas acabam e coisas recomeçam. Então a gente tem que sempre pegar esse flow da vida, que é uma vida do fluxo dela mesma, da natureza, da naturalidade de estar vivo e conseguir se adaptar a essas mudanças. Eu comecei falando de mudanças que a gente escolhe. Um basta, né? Uma mudança de vida que a gente quer ver, uma vida nova que a gente quer viver, um lugar novo, pessoas novas, uma nova versão de nós mesmas. Tem várias mudanças que podem ser. Mas a vida também traz as mudanças que a gente não optou por elas, que a gente não tem condição nenhuma como ser humano de decidir. Um grande exemplo, o luto. Digo luto porque muitas pessoas usam como, ai, perder alguém. Mas quando a gente fala em perder alguém, significa que a gente possuía. E esse é o fluxo da vida. A gente não possui, a gente está. A gente está aqui, a gente está sendo, a gente está tendo este momento como presente, né? Tanto que o nome é presente, porque é realmente um presente para nós. Então a gente segue nesse exemplo, porque o luto, ele é uma coisa totalmente fora do nosso controle.
O que tá no nosso controle, nem tanto, mas o que mais a gente pode aprender é sobre como lidar com o luto. E o luto, gente, ele não é só uma pessoa que faleceu ou que desencarnou, né? Conforme a sua visão de vida, de morte. O luto, ele também é fins. Fins que a gente tem como grandes rompimentos na vida, como grandes marcadores de épocas, né? Como grandes funções ali de recomeços até. Porque a gente muitas vezes tem que recomeçar e aprender de novo quem somos nós. Por exemplo, se alguém perde um companheiro, uma companheira, que já tá junto há 20, 30, 40, 50, 60 anos, a pessoa se reconhece ao lado daquela pessoa. E aí ela precisa se reconhecer sem aquela pessoa ao lado. Isso é muito triste, óbvio, isso é muito doloroso, com certeza. E é por isso que a gente tem que falar sobre isso, porque faz parte da vida. Às vezes a gente tá um ano com alguém e também é assim. E tem os familiares, né? Eu tenho um luto muito difícil pra mim, que é de meu irmão mais velho, que ele sempre foi uma pessoa muito fantástica, que eu admirava muito, a gente brincava muito, a gente ria. Isso eu digo na fase adulta, tá? Quando eram escolhas nossas mesmo. Na infância, a gente não teve uma boa infância, mas na fase mais adulta, a gente sempre foi muito mais parceiro. A gente conseguia ser ali um suporte um pro outro. E pra quem não tem muito suporte, esse suporte é um pilar, né, pra gente, assim. E ele faleceu de uma forma muito, 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 assim, de rompimento mesmo. Foi uma morte acidental e, enfim, não vamos prolongar nesse assunto. Não quero deixar vocês tristes, mas é uma forma de se ver de novo no mundo. Porque, por exemplo, você, até quando vai apresentar uma parte de si, alguém pergunta assim: ah, você tem irmãos? E aí você pensa, tenho. Aí você pensa, tinha ou tenho? Entende? Assim, Aí é você quem vai decidir, né? Eu, por exemplo, eu gosto de dizer que eu tenho. Ele não está mais encarnado, não está mais aqui no nosso plano, mas eu tenho. É como se eu continuasse tendo. É a minha visão, é como eu encontrei a forma de lidar com isso, a forma de seguir, né? A forma de me reconhecer. Então, vamos voltar a esses rompimentos, gente. A gente acaba tendo um- uma coisa que ensinam pra gente, né? Que a sociedade coloca, assim, de tentar abafar as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos. Mas quando a gente deixa fluir, eles são muito mais fáceis de se dissolverem. Então, por exemplo, se você tá muito triste com alguma coisa que aconteceu, essa tristeza é sua. Ninguém pode chegar e dizer, não fica assim, ou não chora, ou não. É seu. Você está sentindo por aquilo. E aquilo é seu. Esse sentimento, essa emoção é sua e é totalmente humana, é totalmente natural. O que a gente tem que tentar entender é que quanto mais a gente acolhe essas emoções, mais rápido a gente aprende a lidar com elas, sabe? Então, quando a gente pega uma emoção, claro, não é gostoso. Como é que eu vou sentir tristeza? Essa raiva eu não quero sentir, essa mágoa eu não quero sentir, eu não quero ficar de luto, ou eu não quero ficar guardando rancor. Não guarde rancor mesmo. O rancor, todas essas emoções, na verdade, elas precisam ser acolhidas. Assim, tá, ok, estou sentindo. O que eu faço com isso? E aí a gente vai aprendendo. Quando a gente começa a dar atenção, a realmente dar nome às emoções, para isso a psicologia e a psicanálise é excelente, porque eu sei que tem a maioria da nossa sociedade não sabe dar nome ainda, às vezes fecha a cara, fica brava com todo mundo, a gente pergunta o que você tem e a pessoa não sabe, mas ela está com alguma emoção, incomodando por alguma coisa que aconteceu, que ela não lidou bem, que, enfim, tá ali. E tá negando. Por isso não sabe o que é, por isso não sabe lidar, por isso não sabe conversar sobre. E quando a gente acolhe, a gente pega e olha pra isso e pensa:
Tá, o que que eu tô sentindo? Aí a gente começa fisicamente. Meu peito dói, não consigo respirar, tô com uma palpitação, tô com uma falta de ar, choro incontrolável, enfim, nó na garganta. Sabe aquele nó assim que você. Cara, você devia estar falando com alguém, entende? Você devia estar conversando sobre isso, ou escrevendo, ou gravando um vídeo para você mesma, né? Não digo que a gente tenha que colocar todas as nossas emoções na internet, mas às vezes falar é muito bom, é muito curativo. Então a gente vai aprendendo o que são essas emoções, o que são essas dores, o que são essas angústias, dando nome para cada coisa e dando um porquê de cada coisa. Às vezes assim, eu tô muito chateada com a colega do meu trabalho. Por quê? O que que ela fez? Ela disse tal coisa. Mas será que era sobre mim mesma? Será que não era sobre ela? Por que que isso me magoou? Então, tem muita coisa assim que a gente começa a entender que às vezes nem é nosso. Mas o que for nosso, por exemplo, uma dor maior, né, algum luto, como eu disse, de alguma coisa que se rompeu na nossa vida, que mudou, a gente tem que entender e tem que começar a lidar de forma mais natural, que isso existe, que isso é nosso, que isso é humano. E seguir o fluxo. Da mesma forma que um rio, ele vai navegando e ele faz várias curvas. Gente, olhar rio em mapa, ou quando a gente tá sobrevoando de avião, é a coisa mais linda. Pra mim é uma inspiração muito maravilhosa, porque ele vai seguindo o fluxo dele até encontrar o mar. É muito bonito. E é muito flow da natureza. As águas precisam se encontrar, elas têm muito poder, elas têm muitas funções. E vai seguindo até esse encontro que é maravilhoso. Eu moro aqui perto de um rio. Nesse momento que eu tô gravando vídeo, eu moro aqui, né? Eu sou uma pessoa que tá em constante mudança, não só de casa e cidade, né? Não é exatamente sobre isso, mas nesse momento eu moro perto de um rio e ele segue até o mar. E é muito bonito, porque é um rio grande, é um rio. Ah, é lindo. Enfim, esse encontro é muito inspirador. E nesse flow, a gente aprende, inclusive nas parábolas, tem uma que eu gosto muito do tal, que resumindo é assim, um como eu não lembro muito bem como que eles são, mas vamos dizer que é um fazendeiro, que um dia um cavalo dele foge e vai para as montanhas, para a floresta e tal. E ali onde ele convivia, os vizinhos ficam padecidos, assim, ficam com dó, ficam, poxa vida, né, seu cavalo. E, e ele responde: não sei se é bom ou mal. Quem sabe se é bom ou mal? E aí ninguém entende, porque ele tem a visão dele de eu não sei se isso é bom ou mal. E aí o cavalo volta com uma turma. Ele fez umas amizades lá na floresta, nas montanhas, e ele volta com vários cavalos selvagens. Então esse homem passa a ter mais cavalos. E aí a vizinhança vem alegre. Uau, ele voltou com muitos cavalos. Que legal, que bom. E ele responde: quem sabe se é bom ou mal? E aí ele tem um filho que vai tentar montar, tentar, né, domar ali os cavalos selvagens. E o cavalo machuca ele, quebra a perna do filho. Ele sendo ali um único filho, todo mundo vem muito triste, né? Vamos dizer até que era uma época que as pessoas se ajudavam mais e se preocupavam mais com as outras. Isso é muito bonito, isso é muito inspirador também. E aí ficam ali, né, tristes, assim, né, tentando consolar ele de, pô, seu filho se machucou, esses cavalos. Aí ele responde: quem sabe se é bom ou mal? E aí se passa mais um período ali e se inicia uma guerra. Então todos os rapazes saudáveis em idade para ir para a guerra são convocados e vão. Então a maioria das famílias, a grande maioria das famílias perdem seus filhos. Ele não, porque o filho dele tá com a perna machucada, tá com a perna quebrada. E aí toda a vizinhança vem e fala: que bênção, o seu filho não precisou ir para a guerra. E ele responde: quem sabe se é bom ou mal. Então aí a história poderia continuar ao longo da vida inteira do deles, né, do filho e tudo. Mas eu já falei isso em outros vídeos aqui. Assistam outros vídeos, porque eu sempre trago esse
Para mim é um ensinamento de você não querer polarizar a vida, as coisas, os acontecimentos. Ai, que ruim. Por exemplo, ganhei as contas do trabalho. Puxa, que ruim. Mas eu te pergunto, aquele trabalho estava bom? Aí você tem outra régua aqui, ó, na outra ponta da régua. Quem sabe se é bom ou mal? Quem sabe se é mal ou bom? Só o tempo vai dizer. Então, às vezes a gente lamenta muito, a gente tá muito apegada, a gente tá muito ali numa coisa que nem era pra gente e não percebe que se você deixar o flow da vida, claro, se movimentando, flow é justamente sobre isso, movimentar-se, deixar fluir, você vai entender que inicia-se algo sempre que algo acaba. Então vamos lá. Vamos nesse flow que o ano tá acabando. E a gente tem que entender exatamente isso. Ah, eu não consegui fazer muita coisa desse ano. Conseguiu, tenho certeza. Tenho certeza de que você conseguiu fazer várias coisas. E a gente tem que celebrar as pequenas conquistas. A gente tem que celebrar as pequenininhas coisas do dia a dia. Celebra do jeito que você conseguir, mas celebra. Porque esse é o flow da vida. É assim que a gente segue. A gente inicia algo, a gente não sabe quando vai encerrar. Quando encerrar, a gente inicia de novo. Vamos lá? Não é tão simples assim, óbvio. Mas eu tô com vocês. Quero sempre trazer os ensinamentos, meus aprendizados de todas as formas, para que a gente consiga seguir da melhor forma. Leve, tá bom? Assistam outros vídeos do canal. Se inscrevam, por favor, isso é muito importante. Comentem aqui o que vocês sentem, né? Como que chega e como que isso faz sentido para você. Deixa seu like. Compartilha com quem você acha que tá precisando falar sobre mudanças, sobre o flow, sobre a fluidez da vida, sobre como ser o rio que flui de encontro ao mar. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.